Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenho tratado com o objetivo bíblico cristão, procurando na face do Senhor Jesus Cristo a fé que salva e o evangelho da qual todos nós devemos seguir. Meus trabalhos se dedicam a isso, espero em Cristo que eu tenho trabalhado pela tua edificação. Um abraço a todos aqueles que têm orado pelo nosso ministério e não esqueça, todas as quintas, 20 horas e domingos, 19 horas, nós estamos ao vivo pela internet, transmitindo os nossos cultos ali na sede para você. YouTube, Instagram, Facebook e também pelo horadaverdade.com. Está aí o convite para você que queira passar lá. Bom, o meu tema com vocês hoje aqui foi escolhido por mim, lembrando que você pode sugestionar, mas como é um tema muito extenso, muito longo, prolongado, porque se trata de denúncia, eu oriento vocês a ficarem até o final e não tirarem conclusões precipitadas ou fazendo comentários ofensivos sem provar o contrário. Eu sei porque esse nome que eu vou citar aqui, ele é um nome admirado, né, por uma ala, e talvez ela passe por aqui e queira defender o cara. Mas antes de você defender ele, você tem que provar o contrário, ok? Então eu tenho cautela em deixar claro aqui que o meu objetivo, os meus propósitos que vão ser citados aqui, não é pessoal, é uso de prerrogativa, é o que eu venho falando sempre. Falou que é pastor, falou que é igreja evangélica, está submisso e submetido às mesmas regras que eu e a minha igreja também, ok? E na condição de pastor e teólogo que estou aqui agora, não escondo de forma nenhuma o fundamento de vocês, que é o fundamento cristão, é o oráculo falado, é aquilo que Jesus vem confirmando pela sua palavra. Certo? Bom, então o meu tema hoje aqui é de René Kivitz, a IBAB, a Organização Visão Mundial, Fundações Bill e Melinda Gates e Fundação Rockefeller, ok? Nós vamos provar hoje aqui o que tem a ver uma coisa com a outra. O meu propósito aqui é denúncia, é uso de prerrogativa, e os meus objetivos é expormos aqui o envolvimento de René Kivitz e a IBAB num esquema de iniciativas e cooperações com a esquerda continental, classificado como ecumenismo político pelos mais estudiosos, ok? E a sua ligação com organizações não governamentais que estão à frente, caráter interno, na preparação de uma nova ordem mundial que se trata nada mais do que despotismo mundial, né? Subversão total, escravidão total. Bem, que é o caso do Rockefeller e também de Bill Gates. Eu quero começar pela questão assim. O primeiro ponto que eu vou tratar e o meu desafio é colocar o René Kivitz dentro de uma fraternidade de teólogos cuja estrutura tem raiz, tá? E eu vou exatamente trabalhar isso com você aqui agora. Não só a estrutura do que se pensa lá dentro, como também das siglas, dos nomes fortes dessa estrutura, da qual René Kivitz está alinhado, complacente, cúmplice, extremamente, ok? Então o meu primeiro objetivo com você aqui é falar dessa fraternidade de teólogos, cuja estrutura, tá, de teólogos e pensadores propõe o fim do protestantismo continental. Lembre que o protestantismo que ele se refere não é o calvinismo, não é a parte de luteranos. O protestantismo que ele se refere é o protestantismo bíblico, tá? É o discurso biblicionista, ok? Bom, essa fraternidade de teólogos, cuja cooperação em desenvolvimento e revolução visa o que chamam de nova prática cristã, um evangelho cultural, ok? Vocês vão ver como que se alinha mesmo o pensamento desse indivíduo da IBAB, ok? O epicêntrico dos pontos principais que se discute dentro dessa fraternidade desde a sua existência é o marxismo, o ecumenismo e a teologia liberal contra o protestantismo. É a junção desses três fatores contra o protestantismo. Marxismo, ecumenismo e teologia liberal, tá? Identifica-se correntes de pensamento dentro dessa fraternidade. Vou citar aqui a teologia prática de Karl Barth, exemplo, ok?
teologia da libertação, movimento evangelical, que é uma raiz disso que eu estou tratando aqui, missão integral, teologia da missão integral, a famosa TMI, que são correntes de articulação e radicalização, ok? Que você pode estudar, que você pode investigar, e você vai ver o nome do cara lá aderindo a esses pensamentos, ok? É uma militância, porque defende uma esquerda política, dentro dessa fraternidade, e visam, ok, honrar o Pacto de Lausanne. Quando você quer saber de onde surge essa fraternidade, você tem que investigar isso. O que seria o Pacto de Lausanne? O mais importante documento da missão pastoral firmado por Roma em 1974 e que tem como ponto central de articulação a CMI, Conselho Mundial das Igrejas, que a Igreja Católica vive dizendo que não foi fundadora e que não tem nada a ver. Mas é mente. É que nem a metodista com o CONIC, a mesma coisa. Ah, a gente não tem nada a ver e não fundamos isso daí. É a forma como eles têm de desvincular, né, esses comprometimentos, porque eles trabalham a ambiguidade disso, certo? Então, como é um movimento para-eclesial e não institucional, e melhor dizendo, denominacional, né, mas para-eclesial, eles não podem se comprometer com essas siglas, mas pode ser provado a qualquer instante o comprometimento não do catolicismo, não só do catolicismo com a CMI, como também da metodística com a CONIC, que já ligou até para mim ameaçando processo e dizendo para mim não ficar falando isso que não é verdade. Tá? Mas pode ser provado e não teve processo nenhum, inclusive. Ok? Bom, dentro desta fraternidade de teólogos e deste Pacto de Lausanne firmado em 1970, é definido 9 medidas da qual essa fraternidade de teólogos, para uma padronização e radicalização, precisam ser defendidas. Então, todos que são da fraternidade precisam trabalhar para introduzir isso dentro das igrejas evangélicas do protestantismo e defender com a vida, tá, o discurso pastoral disso dentro das igrejas. Agora você vai ver como é que deixa claro, né, o discurso de Ed Renekiewicz com cada uma dessas coisas que eu vou falar aqui. Tá? Só tonto não enxerga. Mas vamos lá. Primeira medida da qual eles são obrigados a introduzir no discurso e influenciar as igrejas. O fim da leitura reverente das Escrituras. Tá? O biblicionismo. O fim. Ou seja, a visão seria só a igreja é a que pode interpretar as Escrituras. Entendeu? Que Deus só fala para as Escrituras no momento em que a pessoa é inspirada. Não existe visão literal naquilo que está sendo lido. A Bíblia não tem autoridade para definir a doutrina da igreja. Quem define a doutrina da igreja é a própria igreja. Uma visão bem romana. O fim do biblicionismo é uma das coisas que mais a gente tem tido dificuldade de inibir ou destruir no movimento evangélico. Mas vamos lá. Segunda medida. O fim da confessionalidade credal da fé. Tá? O fim da visão redentiva cristocêntrica. Não há necessidade de confissão de fé para se salvar, segundo eles. Então eles vão tentar colocar fim às vezes que acreditam que há salvação somente pela fé em Cristo. Para você ver que absurdo. Terceiro, o fim da soteriologia seletiva, de que só uma classe será salva, de regenerados, convertidos, que se arrependeram e confessaram Jesus. Eles querem colocar fim a essa ideia de que somente esta classe se salva. Tá? É visão universalista mesmo, ok? Quarta medida, o fim da ênfase da natureza e impecabilidade cristológica. Um Jesus normal, comum e humano. E que tem uma mãe, e que tem um pai, e que tem uma família por aí escondida, aí porque casou com Madalena, ou então se deitou com ela. E sabe lá Deus mais o que não vem por detrás dessa proposta aqui. Quinta medida, o fim do evangelismo contra a cultura religiosa. De que a igreja vá contra o espiritismo, a idolatria, a necromância, etc, etc, etc. Eles querem colocar fim.
ou seja, ecumenismo mesmo. Sexta medida, o fim da denúncia profética, de que todas as igrejas passem a não mais qualificar ou classificar, diríamos assim, a escatologia de Cristo. Um exemplo, a ONU é uma instituição paraestatal, tá? Supranacional, que surge de um acordo político mundial e que pretende ser realmente a ordem mundial que a gente espera aí. É óbvio, falar contra a ONU, a Unesco, a Unicef, é falar contra a Ed René-Kivitz e toda essa cambada de fraternos aí, certo? Então vamos acabar com esse negócio de denúncia profética contra essas instituições que cumprem a profecia, porque falando mal delas e dizendo que o anticristo vai reinar por meio delas, a gente compromete o esquema. Então tendem também a pôr fim na denúncia profética. Eu só estou trabalhando um pouquinho em cada aspecto com você aqui para você poder entender essas 9 medidas que é o Pacto de Lausanne, tá? Sétima, o fim da crença dos milagres. É de René-Kivitz. Oitavo, o fim da escatologia, pré- e pós-tribulacionista e milenar. Acabei de falar aqui. Jesus não volta, a vinda de Cristo é utopia, até mesmo Ricardo Gondim já disse isso já, né, que é outro membro da fraternidade e também seguidor da radicalização, ok? Então Jesus não volta, a igreja não é arrebatada porque o reino dele está aqui no mundo, está aqui na terra, está na ciência, está na estrutura. É isso que esses caras defendem, ok? Nona medida, o fim da ética individual e social, entendeu? Ou seja, o fim da santidade ativa, ninguém mais é doutrinado a ser santificado. O fim da mudança de vida, não se fala mais contra o pecado, né? Jesus, ele tenta namorar a samaritana, né? Que é a proposta de René-Kivitz. Outra de René-Kivitz, não pode falar pecado, né? Não pode citar nomes que expressam ação pecaminosa porque desumaniza as pessoas, humilha as pessoas, inclusive os homossexuais lá da IBAB. Não pode falar contra a sodomia, nem contra a homoatividade, porque vocês não podem frequentar a IBAB, né? Então, como vocês podem perceber, se alinha em todos os aspectos o pensamento que esse homem, na verdade, vem pregando, e alguns acreditam que é dele, não é dele. Ele tem que cumprir o protocolo. Ele participa desse núcleo da qual eu estou tratando aqui agora. Por isso que se alinha tanto ao pensamento dele, como também às instituições e às siglas, também no caminho desse homem e no seu comprometimento institucional, que é o mérito que eu vou entrar aqui agora. Porque é colossal o número de instituições e de siglas que estão nesse esquema aqui do ecumenismo político. É uma coisa absurda, senhores. Essa fraternidade realmente ela é inumerável, tá? Secreta, articulada, muito bem estruturada e infinita. Eu vou falar algumas siglas somente para vocês aqui, mas é o tipo da coisa que você vai puxando e vai caindo um monte para você, entendeu? Então exige pesquisa, investigação, etc, 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 então muita cautela. Esses pontos que eu coloquei aqui, que são discutidos por eles, não são discutidos, tá? Dentro de uma denominação. Quem faz isso só é o Ed René-Kivitz aí, que teve essa coragem de colocar todo mundo dentro da IBAB lá para fazer esses encontros, ok? Mas geralmente todos esses movimentos que articulam, né, aonde eles discutem como articular, ou radicalizar, como infiltrar, como derrubar o protestantismo, ok? São movimentos para-eclesiais, são discutidos em congressos, em conferências mundiais, latinas, nacionais, ok? E esse conselho cooperativo de intelectuais e teólogos que o pastor aqui, eu, estou denunciando, que articulam essa padronização e radicalização desses temas aqui, ok? É de nível continental. Então eu vou falar algumas siglas aqui para vocês que estão lá atrás, as mais antigas que estão lá atrás, ok? O CLAI, CNBB, CONIC, que eu denunciei há muitos anos já, ok? Tanto que um deles, que não é mais agora, Adriel Maia, que é um nome forte que está
há muitos anos trabalhando isso dentro das igrejas, formando teólogos lá na Metodista com esse pensamento aqui, ok? O FML, a FUMEC, o ISAL, a ABU, a VIND, a NAI e a WEA, duas siglas que são da Unesco e da ONU. Tá? A Unesco está muito forte e presente nesse movimento aqui, ok? Então a ONU é um dos pontos fortes dessa articulação, tá? E tem usado a NAI e a WEA para não ser vista nessas cooperações ou até mesmo nesses congressos, para não assustar ninguém. Ela entra com essas siglas e sendo representada por igrejas evangélicas. Tá? O movimento da ONU com essas siglas se chama Movimento de Miqueias. É uma lista de igrejas no mundo todo que participam de um evangelho social, com essa visão antropocêntrica, ok? Então faz parte do esquema que eu estou citando aqui, falando para vocês, anota aí, NAI e WEA, que eu já fiz uma denúncia, inclusive, do meu blog, citando exatamente essa iniciativa da ONU de fortalecer o Pacto de Lausanne, tornar, né, o Pacto de Lausanne algo mais abrangente para o protestantismo e para as igrejas protestantes da visão contemporânea, ok? Bom, SEBS, ABRAE, SESI, MOFIC, Koinonia, CESEP, SED e SEB, ok? São as siglas mais importantes e antigas. Daí que acontece, conforme renovou essa fraternidade, mais siglas vieram, ONGs vieram, e aí fica muito difícil aqui com você expor tudo isso daqui num vídeo só, tá? Mas é uma coisa assustadora, tanto que se você entrar lá mesmo no site da IBAB, do Ed Renequim, você vai ver um monte mais de ONGs lá, instituições, que não tem fim. É uma coisa fora do comum, ok? O ponto de partida aqui na América Latina aconteceu em 1970 na Bolívia, pelo CLAD 1, foi o primeiro encontro que eles fizeram. E dentro desse encontro, lá na Bolívia, em 1970, também se acrescentou a este movimento o que eles chamam de Conselho Cooperativo. Preste atenção. Entrou a Metodista, a Presbiteriana, a Batista, Wesleyana, Luteranos e a Dispensionalista. Tá? Estão citadas no documento para cumprir o Pacto de Lausanne aqui, no nosso país e em toda a América Latina. Tá? Esse conselho, em 1970, foi instituído. Bom, pastor, será que a minha igreja batista está metida nesse meio? Será que a minha igreja, a presbiteriana, está metida nesse meio? É muito simples. Eu peguei a internet aqui agora, entrei, tá? Mackenzie. Cansa de visitar e participar e como também colaborar para encontros e congressos de missão integral, tá? Que muita gente escuta missão integral, ninguém entende patavina nenhuma. Acho que é cristianismo isso, ok? A Mackenzie é uma financiadora não só de formar teólogos com esse pensamento, como também com a ação cooperativa e radical desses congressos onde se debatem esses 9 temas que eu falei aqui. Entra na internet e pesquisa aí, pô. Agora, se você vai ficar na tua igreja ou não, a presbiteriana, isso é um problema seu. Que ela cumpre o pacto e o protocolo, isso é fato. Que ela é ecumênica, é fato. Tá? É fato, senhores. Ok? Outro exemplo. Dia 5 e 8 de dezembro de 2013, a Batista da Lagoinha, por exemplo, a Ana Paula Valadão, antes de ir lá para Miami, né? Depois que esgotou aqui o recurso dela, ela foi para lá. Ela participou de um congresso de missão integral também, onde a Ed Renequim estava, daí foi a Oficina G3, um monte de banda evangélica, e promoveram lá um encontrão lá, em defesa, né, dessa visão social do evangelho, que eu estou aqui decorrendo com você, ok? Então é uma estrutura que ela se renova. E dentro desta visão contemporânea, Ed Renekiewicz, ele é uma das referências fortes desse debate, dessa defesa, ou diríamos o seguinte, ele está dentro dessa renovação fraterna de teólogos e pensadores que cumprem o Pacto de Lausanne e as 9 medidas estão expostas para você
realmente ficar à vontade de pesquisar ou até mesmo alinhar ao seu discurso, né, e ao discurso da IBAB. Mas a questão é que todas estas instituições para-eclesiais, todas essas instituições de base, que foram formadas pelo Pacto de Lausanne, sejam as mais antigas ou as renovadas, seja como for, todas elas estão no caminho desse indivíduo. Todos eles estão ligados à IBAB. Entenda você, não só, muito mais a Ed Renekiewicz do que a Ricardo Gondim, que eu citei aqui, mas em compensação, tá? Essa estrutura para-eclesial de cooperação, desenvolvimento e revolução, marxismo, ecumenismo e teologia liberal, essa cooperativa de fraternos, né, ou fraternidade de intelectuais e teólogos para uma padronização e radicalização do ecumenismo político dentro das igrejas evangélicas, estão dentro da IBAB e Ed Renekiewicz não quis esconder por inúmeras vezes isso. Bom, Leonardo Boff, um nome que ele vive citando, esteve na trajetória da sua formação. Jeter Borges, Robinson Cavalcante, que morreu, mas cansou de ir na IBAB e também encontros para-eclesiais com esse cara. Caio Fábio, não se iluda com ele, virou esotérico, mas ele é da esquerda evangélica que eu estou citando aqui. Marina Silva, que esteve lá na IBAB também, e cansou também de estar no caminho desse cara, que é uma guerrilheira, tá? O passado dela prega isso, ok? Valdir Stangel, me perdoem se eu estiver falando o nome desse indivíduo errado, mas graças a Deus que estou falando errado, porque eu não conheço ele, não me misturo com esse tipo de gente. Paul Freston, que também esteve em reuniões lá dentro da IBAB. A revista Ultimato, que é uma revista de esquerda evangélica que não esconde a simpatia que tem por Ed Renekiewicz, ok? E também Oriovaldo Ramos, que eu já vou falar dele aqui agora, que está ali, na comunhão extrema, ok? Veja só você. A revista Ultimato está ligada ao PT, ligada à esquerda, tá? Ligada ao Fórum de São Paulo. Okay? Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala de narcotráfico, a gente fala de milícias, a gente fala do MST, a gente fala de ativistas pró-aborto, homossexualismo, pró-descriminalização das drogas, a gente fala de tudo quanto é coisa porcaria, sujeira, é o Fórum de São Paulo, ok? Que a revista Ultimato, ela é, com certeza, ligada a essa extrema esquerda e não esconde a simpatia por Ed Renekiewicz. Mas vamos lá, né? A MEP, Movimento Evangélico Progressista, dentro da IBAB. A MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, dentro da IBAB. O RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, dentro da IBAB. Tá? Essas três siglas que estão nas conferências de cooperação ou encontrões dentro da IBAB são ligados ao Fórum de São Paulo. Mas aí vai uma questão para você. Importantíssima. Ed Renekiewicz, ele esteve no aniversário de 25 anos do MST. Ele esteve presente lá. Tá? Prestigiando, festejando o aniversário de uma milícia, tá? De arruaceiros e invasores de propriedade alheia. Você gosta disso? Você acha certo isso? Invasão à propriedade alheia? Eu vejo o meu Jesus invadindo a terra dos outros. Né? É muito sério isso que eu estou falando. Eu nunca falei algo tão comprometedor na minha vida como eu estou falando aqui agora. Que comprometa tanto, né, a corrupção da igreja. É uma coisa fora do normal. Fora do normal. A exemplo, a segunda conferência, 12ª Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial Pontífice da Universidade Católica, que aconteceu agora em 2017. Estava lá a Unesco, a Metodista e a Ed Renekiewicz. Qual era a pauta? Missão na íntegra. Essa missão na íntegra, que é um manifesto de evangélicos pelo Estado de Direito,
tá? E iniciativa de missão na íntegra, que o nome do Ed Renekiewicz aparece lá com toda a lista de nomes dessas estruturas que eu estou mencionando aqui, que defendem uma esquerda evangélica, que defendem o marxismo e comunismo e a teologia liberal. Você pode, eu vou colocar links para vocês aí depois, aí vocês podem ficar à vontade de visitar. Inclusive, Oriovaldo Ramos aparece na lista junto com Ed Renekiewicz. Oriovaldo Ramos, que ele é membro da equipe pastoral da IBAB. Oriovaldo Ramos, que é um nome fortíssimo, né? Nessa lista de cooperação radical e revolucionária da esquerda, da milícia, da militância, né? Ok? Oriovaldo Ramos, que entregou um manifesto de apoio a Hugo Chávez em 2004, pessoalmente em mãos. Em mãos, tá? Foi lá prestigiar, né, esse sociopata, é assim que eu posso definir, né, um genocida. Como é que esse pessoal acredita que a Venezuela venha a servir de referência humanitária, de uso de justiça e direito? Pelo amor do meu bom Jesus, aonde está na história, né, dessas gestões alguma coisa que se pareça, que se alinhe às verdades cristãs ou às verdades bíblicas proferidas por Jesus, que foi a mesma coisa que disseram do PT quando o Lula entrou no governo, que grande parte da direita e da esquerda também foi para ele apoiar ele. A cambada de vagabundo lá, que agora não quer ele porque ele virou bandido. Com a mesma ideia de que as propostas se alinham à de Jesus. Aonde? Em que aspecto? Qual tese? Nem a preferência pelo pobre, isso tem no Evangelho, senhores. Então é uma coisa absurda e fora do normal um indivíduo que se considera cristão ir lá na Venezuela prestigiar um genocida. Tá? Ele, Ariovaldo Ramos, que na época era presidente dessa ONG cristã, Visão Mundial, aqui no Brasil, porque era internacional. A Visão Mundial aqui do Brasil, representante aqui no Brasil, da qual hoje Ed Renekiewicz é vice-presidente. Na época, quando ele foi para Hugo Chávez, Oriovaldo Ramos, ele era presidente. Agora, segundo o que consta aí, ele não é mais. Mas quem entrou? Ed Renekiewicz. A Visão Mundial aqui no Brasil, que é uma organização internacional, tá? Que no site americano da Visão Mundial, agora eu vou entrar na pior, é favorável e defende a condenação de Israel por injustiças cometidas ao tratamento dos assuntos do Oriente Médio, operações militares israelenses. E lá no manifesto dessa instituição internacional, da qual Ed Renekiewicz é vice-presidente aqui no Brasil, defende uma condenação para Israel. É antissemita. Tá? E detalhe, e no site internacional, e também no site da Rede IBAB Solidária, está discriminado lá, a sua ligação com a Visão Mundial, no site internacional é colocado como um dos colaboradores financeiros da Visão Mundial, da qual Ed Renekiewicz está como vice-presidente aqui no Brasil, Fundação Bill Gates e Rockefeller. As duas instituições mais fortes que estão no epicêntrico, né, da nova ordem mundial, que trabalha com experiências de aborto, psicologia comportamental, manipulação e programação comportamental. Rockefeller mesmo, ele era um estudioso de como manipular mentes. Essa família aqui é uma família escrota. Escrota. Bill Gates, então, que está por detrás. Por trás da suspeita, né, dessa pandemia, que já propôs a internacionalização, ou seja, que os estados não sejam mais independentes e as nações não cuidem mais de si mesmo, que haja um órgão superior, que propõe microchip e biochip para vacinação e a obrigação da vacinação. Esse cara está por trás de um monte de coisas. Bom,
falando-se de aborto e experiências abortivas na China e em países subdesenvolvidos, esse cara está por detrás e financiando há muitos anos, que eu citei isso lá no DVD Desmascarando o Anticristo. Tá? É uma coisa muito séria isso aqui. Que a IBAB aparece, né, prestigiando ser a Robin Hood, né, do Evangelho. Então é uma coisa, como eu disse para vocês, que você vai puxando, vai caindo. São ligações, tá, por meio de siglas e instituições. Só que você tem que ter a cautela de ir na raiz e da raiz trazer, como eu estou fazendo com você, por isso que está levando muito tempo aqui. Agora eu vou entrar numa questão, né, o amigão do Rockefeller e do Bill Gates, entrar numa questão aqui importante aqui para vocês. A revista Veja agora, recentemente, botou o Ed Renekiewicz lá, dizendo, né, nas suas palavras, que ele discriminava e repudiava pastores que ficavam orientando as pessoas a não vacinar, que essa pandemia é uma coisa alarmante, que a ciência está à frente para cuidar de nós e etc, etc. A revista Veja colocou ele. Agora você entende por quê. Estava lá cumprindo o protocolo, porque a fundação que ele pertence e é vice-presidente, né, no site internacional da Visão Mundial, quem aparece lá como colaborador lá? A Fundação Bill e Melinda Gates. Você entendeu agora? Porque ele é amigão da ciência e entende que a ciência é uma coisa de Deus na vida das pessoas. E por que ele trabalha por essa visão tão institucional? Porque ele ganha, lucra, como todos eles, como toda essa esquerda que eu estou falando aqui. Outro detalhe, ele também é a favor de que o dízimo seja proibido dentro das igrejas. Ele é um dos contras e usa a Universal do Reino de Deus, né, que é um exemplo de destruição do evangelho, diríamos assim, e com todas as razões, mas ele aproveita para pegar em consequência da Universal do Reino de Deus para ficar disseminando para as pessoas aí que o problema é o dízimo. Que pastores pedem dinheiro, pedem dízimo. Eu vou falar porque Ed Renekiewicz não precisa de dízimo. Ele não precisa de dízimo porque ele tem ONG para receber dinheiro do Estado. A igreja dele vive disso aqui, ó. 80%, tá, de colaborações vem de fontes privadas e 20% de governos, tá? E também agências multilaterais. Não precisa de dízimo, né, senhor Ed Renekiewicz? Não é verdade? Para que você... Dinheiro de dízimo para você deve ser cachaça, deve ser dinheiro de cervejinha que você toma aí, né? Entendeu? Não precisa ficar pedindo dinheiro no púlpito mesmo. Agora, você fala isso para os teus membros? Você fala isso para todo mundo? Da onde você arranca fundos? Para ficar viajando por aí, dando essas palestrinhas de esquerdista? De marxista? Hã? Essa é a questão. Mas ele não vai falar. Senhores, é uma coisa escrota. É uma coisa imunda. Perversa, eu não vou falar nem só pela questão da defesa do marxismo e comunismo e teologia liberal, que esse homem ele é uma referência hoje na renovação dessa fraternidade. É pela questão dessa esquerda tá trazendo dinheiro financiado do narcotráfico, ativistas pró-aborto, pró-homossexualidade, pró-discriminação de droga, desarmamento. Tá? E entenda por quê. Porque todos os países que eles tomaram, a esquerda tomou e o comunismo tomou, não podia com o cidadão armado. E um monte de coisa que está por trás desse negócio aí que esse cara promove indiretamente e indiretamente. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Quem que escuta Ed Renekiewicz? Boiola que não quer se converter. Drogado que não quer se converter. Promíscuo que não quer se converter. Adúltero que não quer se converter. Todo mundo que quer criar um evangelho sem compromissos de mudança de vida e santidade. É essa ala que escuta esse cara aí. Porque gente que lê a Bíblia e que lê a palavra de Deus nunca ouviria um discurso desse demente. Que a melhor coisa que esse cara tinha que fazer na vida dele é ficar calado. Não abrir a boca dele. Ou então ser e definir que ele é um teólogo, como há muitos. Então vai ser teólogo, mas pastor de uma igreja evangélica, senhor. Enquanto você for, eu particularmente vou te perseguir. Você pode ter certeza. Aonde você abrir a sua boca e falar, eu vou te denunciar. Porque isso que eu estou falando aqui, eu tenho como provar.
Tá? Agora, há uma questão muito clara e muito simples. Nada pessoal. Só pula do busão, filhão. Porque você está minando a igreja, destruindo a igreja e as mentes. Tá? Induzindo elas a não servir a Cristo e o evangelho que ele pregou. Porque nada do que você fala tem referência bíblica, senhor. Nada do que você diz tem conotação com o modelo introduzido por Cristo lá atrás da igreja que ele amava e morreu por ela. Tá? Agora, se você quis construir em nome de Cristo um antro para pederastas, drogados e viciados e promíscuos irem lá congregar sem compromissos com a verdade cristã e com a conversão, porque aí é que entra a grande questão, ele veio para os pecadores que queiram se arrepender, não para pecadores que queiram ficar pecando. Então esse direito você não tem. Tá? Vai meu recadinho, esse direito você não tem de montar uma igreja evangélica para isso. Como ninguém tem. É uso de prerrogativo, o evangelho é uma propriedade de Cristo e o autor disso é ele. Então é a autoridade que eu estou usando aqui agora. Tá? Para deixar claro, é uso de prerrogativa. Senhores, eu terminei por aqui. Tá aí os indícios para quem quer pesquisar, para quem quer averiguar. E homens como ele, tá? Que fazem parte dessa fraternidade que eu vim falando há anos, não deveriam existir. Ter holofotes. Mas tem por quê? Porque o povo é burro, é ignorante e é perverso. Para mim é isso como eu considero a ala que esses caras predominam, sinceramente. Trocar Jesus por isso é um tiro no pé. Deus abençoe vocês, espero que no próximo vídeo eu venha com alguma coisa a mais que te edifique, te informe e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, né, a mantermos a igreja dele nesses tempos difíceis. A vinda de Cristo está próxima e os sinais estão muito evidentes e muito claros. E aí vai, né, uma saudação também para a Igreja Católica Apostólica Romana que acha que pode levar esse Pacto de Lausanne à frente até o final, não enquanto eu viver. E tenho certeza que há irmãos em Cristo como eu que vão se manifestar e vão se levantar para denunciar essa porcaria que vocês estão fazendo com a igreja. Um abraço aos meus amados irmãos, fiquem na paz de Jesus, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Maranata! Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, igreja sem política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.